Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Vladimara Martins. Eu vou pedir para você ficar aqui comigo. Nós estamos lendo a Bíblia, estou no livro de Isaías. Vou pedir que no final você deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, ajuda bastante para o crescimento do canal. Que Deus abençoe e vamos à leitura. Isaías 5, a parábola da vinha. Eu quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possui uma vinha numa colina fértil, e ele preparou a terra. Tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moderadores de Jerusalém e homens de Judá, eu peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Que mais poderia se fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Por que veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas boas? E eu vos contarei o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem. Derrubarei a sua parede para que seja pisada, e farei dela um deserto. Não será podada nem cavada. Nela crescerão sarças e espinheiros. E darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são sua plantação predileta. Ele esperou justiça, mas houve sangue derramado, retidão, mas houve clamor por socorro. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo ao outro, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: certamente muitas casas ficarão desertas, e até casas grandes e belas ficarão sem moradores. E uma vinha de 10 geras reterá apenas um bato, e um homer de semente, e não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam cedo para se embebedar e continuam até a noite bebendo vinho para se aquecer. Em suas festas há harpas e liras e tamborins, flautas e vinho, mas não reconhecem os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Portanto, meu povo já está no cativeiro por falta de entendimento, e os seus nobres morrem de fome, e a sua multidão de sede. Por isso o Sheol aumentou o apetite e abriu totalmente a boca, e para lá descem a glória, a multidão, a pompa de Sião e os que entre eles se alegram. A humanidade é abatida e o homem é humilhado, e os olhos dos arrogantes se abaixam. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado pela justiça, e o Deus Santo manifestará santidade em sua retidão. Então os cordeiros pastarão como em seus pastos, e estrangeiros se alimentarão nos campos desertos dos ricos. Ameaças contra os ímpios, ai dos que puxam o mal com cordas de falsidade e o pecado com cordas de carros. E dizem que Deus se apresse em realizar a sua obra para que a vejamos, em que o propósito do Santo de Israel se cumpra logo, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce, e o doce em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, dos que absolvem o culpado por suborno e negam o direito ao justo. Portanto, assim como a labareda de fogo consome os restos da colheita e a palha queima-se pelas chamas, também a sua raiz apodrecerá, e a sua flor será levada como pó ao vento, porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e o Senhor estendeu a mão contra ele e o feriu. As montanhas tremerão, e os seus cadáveres eram como lixo no meio das ruas. E mesmo assim, a sua ira não se afastou, e a sua mão continua estendida. Ele levantará uma bandeira para as nações distantes e lhes assobiará desde os confins da terra, e elas virão bem depressa. Não há nenhum cansado entre eles, nem quem tropece. Ninguém cochila nem dorme. O cinto que usam não se desata, nem a correia da sandália se rompe.
As suas flechas são afiadas e todos os seus arcos são preparados. Os cascos dos seus cavalos são como pedra, e as rodas dos seus carros como um redemoinho. O seu rugido é como o do leão. Rugem como leões que têm força. Sim, rugem, agarram a presa e a levam, e não há quem a livre. Naquele dia bramarão contra eles como o bramido do mar, e quem olhar para a terra verá somente escuridão e aflição, e a luz escurecerá nas densas nuvens. Isaías 6. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos virão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: Agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse: Aqui estou eu, envia-me. Então ele disse: Vai e diz a teu povo: Ouvindo, ouvires e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos e nem entenda com o coração, e não se converta nem seja curado. Então eu disse: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam assoladas e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores e a terra esteja completamente desolada. E o Senhor tenha lançado toda a população para longe dela, e a terra esteja totalmente abandonada. Mas se ainda restar nela a 10ª parte, também será destruída, como o terebinto e o carvalho, que, depois de derrubados, ainda deixam um tronco. A santa semente é o seu toco. Glória a Deus, aleluia. Vamos fechar os olhos e fazer a nossa oração. Já quero deixar aqui para você que Deus abençoe a sua casa, sua vida e sua família. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.